Olá, paz do Senhor, boa tarde a todos os nossos irmãos que estão acompanhando a nossa EBD online, aí de sua residência, participando de um momento bastante edificante para a Igreja de Cristo, em meio a esse tempo de pandemia, de isolamento, mas estamos vivendo para a glória de Deus e aprendendo de acordo com as possibilidades que temos, utilizando a questão online para que nós possamos estar participando do nosso estudo da nossa EBD. Eu me chamo presbítero Maicon e participo do grupo de dirigentes de nossa igreja já há alguns anos. Sirvo na igreja, hoje estou dirigindo a congregação do Parque Buenos Aires e tenho servido também no seminário, no Instituto Bíblico de nossa igreja como professor. Hoje estaremos ministrando a lição de número 9, onde nós estaremos meditando sobre o mistério da unidade revelada. O texto base que nós estaremos ministrando será capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, do versículo 1 até o versículo de número 13, e nós estaremos utilizando aqui alguns slides para que possa facilitar a compreensão, inclusive tendo o entendimento de que muitos dos nossos irmãos não estão com a sua revista, e assim facilita a compreensão. Então nós estaremos estudando sobre isso, o mistério da unidade revelada. Nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 3, você pode estar acompanhando com a sua Bíblia, no versículo 5, o texto diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática, nós temos aqui uma informação de que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, basicamente, esse será o nosso tema desta tarde, do nosso estudo, e nós temos aqui alguns objetivos, alguns temas a tratar, mas o objetivo geral da nossa lição dessa tarde será estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Então estaremos estudando de um tema bastante interessante, uma doutrina muito empolgante que é acerca do mistério da unidade revelada. Iniciando em nossa introdução, a nossa introdução da nossa revista, ela está dividida em 4 partes, onde nós temos os 4 primeiros versículos do capítulo 3 de Efésios. Paulo e os demais apóstolos recebem, por meio de Cristo, a revelação do mistério oculto. Nós temos também, verso 4 ao verso 6, o conceito bíblico para mistério. Então, nós estaremos falando um pouco sobre o que é este mistério, conceituando, inclusive, o significado da palavra. Nós também iremos falar do verso 5 ao 10, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança. E nós estaremos também falando como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Portanto, estaremos tratando sobre estes temas, discorrendo um pouco de cada um dos versículos, mas acompanhando a ordem de cada tópico da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical. O nosso primeiro tópico, temos aqui um título: o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, nós temos aqui o desafio de meditar de o que é esse mistério e de como ele se deu a sua compreensão no Antigo Testamento. Afinal, havia informação ou não como que realmente isso era tratado. A princípio falaremos do termo mistério, a palavra mistério, o que significa? Estaremos aqui vendo o conceito bíblico, do grego mysterion, que significa segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Estamos falando de um mistério que estava escondido
na própria pessoa de Deus. Ou seja, quando nós falamos do termo mistério, realmente nós falamos de uma verdade divina, e uma verdade divina, estamos tratando de algo que é absoluto. E a palavra mistério cabe também a nós refletir de que nós não estamos aqui falando de misticismo, nós não estamos aqui falando de questões que estão totalmente desligadas daquilo que realmente Paulo está falando acerca do mistério da igreja, da unidade, da nova comunidade formada entre judeus e gentios, agora na nova aliança por meio de Cristo Jesus. Mas, se tratando ainda do Antigo Testamento, e o que nós temos na realidade era um desconhecimento enorme acerca do mistério divino. Ou seja, nós temos realmente os judeus que, embora muitos fossem estudiosos da lei do Senhor, estudiosos realmente dos assuntos profundos quanto à sua teologia judaica, o que nós vemos é que, embora hajam alguns textos bíblicos, alguns em que muitas vezes determinados profetas fizeram menções, e nós temos registrado nos textos da Bíblia, no Antigo Testamento, falando acerca do mistério, falando acerca do benefício de Deus aos povos da terra, ou seja, aos gentios. No entanto, o que nós temos, na verdade, pelo estudo das Escrituras na Antiga Aliança, é que havia uma falta de uma informação completa, ou seja, como entender o mistério divino sem uma completa revelação. Nós entendemos hoje que as Escrituras Sagradas, elas têm em si mesmo uma revelação parcial e progressiva. Ou seja, eles realmente não tinham as informações as quais nós temos hoje, já na era cristã. Então, falando dos judeus, era realmente um desafio para eles ouvirem os profetas falarem acerca de algum tipo de benefício para os gentios, quem dirá algum tipo de situação em que gentios e judeus viessem comungar de uma mesma aliança com o que nós estamos aqui a tratar. Então, nós temos aqui o objetivo de pensar na importância da revelação divina. Nós entendemos que o mistério pertence a Deus, assim como também a revelação. Ou seja, realmente nós temos a informação, como, por exemplo, a de Deuteronômio 29 e 29, que diz que as coisas desconhecidas ou as coisas espirituais pertencem a Deus. Ou seja, temos a compreensão clara de que o Antigo Testamento, apesar de falar acerca do assunto deste mistério, ele não tinha ainda uma riqueza de informações. É como que um tapete enrolado, que no que você vai desenrolando, você vai tendo uma compreensão acerca do desenho posto nele. Assim é a revelação do mistério na Antiga Aliança. Ele passa a ser compreendido parcialmente, paulatinamente, mas a verdade é que havia um desconhecimento até por falta da completude das informações. Então, nós temos aqui no próximo slide o fator tempo, ou seja, o tempo determinado para a completude da revelação. Como nós temos aqui falamos de mistério, não como uma questão realmente totalmente privada, desconhecida, mas falamos de algo que Deus escondeu para um determinado tempo. Há um texto clássico em Eclesiastes, no capítulo de número 3, no versículo 11, em que o texto bíblico nos informa que Deus fez tudo formoso ao seu tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, mas o texto lá é muito claro em dizer que o homem, embora possa ter conhecimento de muita coisa, ele não tem como saber as obras de Deus do início ao fim. Ou seja, realmente o conhecimento, a intelectualidade humana é algo limitado.
Então, falando de mistério, nós estamos realmente tratando de um assunto em que no Antigo Testamento muito pouca gente tinha acesso a essas informações. Tá? Então, é interessante pensarmos que temos um texto de Efésios no capítulo 3, no versículo 5, que inclusive já foi lido no nosso texto áureo, que diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Analisando esse pequeno versículo, nós temos uma informação muito rica, que é esta palavra como agora. Esta palavra como agora é exatamente para fazer uma divisão, para fazer o leitor, aquele que está lendo a carta paulina, de como é que era esta revelação vislumbrada na antiga aliança e como é que ela é agora. Ou seja, realmente, hoje nós temos o mistério revelado, aquilo que estava escondido, Deus realmente descortinou, Deus abriu, Deus fez conhecer, Deus realmente tornou aberto aquilo que os homens realmente não tinham condições de saber pela própria intelectualidade humana. Então, nós estamos aqui também, no próximo slide, falando de uma questão de que o mistério e os profetas da antiga aliança. Nós temos, por exemplo, as escrituras do Antigo Testamento que revelam que os profetas tinham conhecimento das bênçãos espirituais prometidas aos gentios, como, por exemplo, na chamada de Deus a Abraão, no capítulo 12, lá no versículo 3, Deus diz a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 22, no verso 17, Deus ele já diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Realmente Deus estava falando a Abraão que tinha um objetivo que ia além da família, da cultura de Abraão. Deus estava vislumbrando o mundo inteiro e o plano divino era muito mais abrangente daquilo que o próprio pai da fé poderia imaginar. Um homem cuja mulher era estéril, realmente ele teve os seus filhos e Deus lhe fez promessas, e o fato é que Deus lhe prometeu que a sua posteridade, a sua descendência, seria uma grande multidão e que através daquele povo que Deus estava fazendo uma aliança, um concerto com eles, Deus queria sim abençoar o mundo inteiro, todos os povos da terra. E assim nós temos também informações através do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 10, capítulo 49, versículo 6. Isaías é um dos profetas que mais faz menção acerca do tema do mistério, ou seja, das bênçãos reveladas, ou seja, dos gentios sendo participante das bênçãos divinas juntamente com os judeus. Nós também temos um texto também muito conhecido de Malaquias, capítulo 1, no versículo 11, onde o próprio Deus diz que o seu nome um dia será grande entre as nações. Ou seja, os gentios que, quando ouviam falar acerca de uma bênção oriunda do Deus judeu, muitas vezes eles ignoravam este assunto, porque realmente não lhes interessava, até pela própria postura egoísta dos judeus. O fato é que haviam sim alguns lampejos, algumas poucas informações que faziam referência às bênçãos de Deus voltadas ao povo gentil. Nós temos inclusive um texto do Antigo Testamento falado pelo profeta Amós, lá no capítulo 9, versículo 11 e 12, em que o Tiago, no concílio de Jerusalém, exatamente numa resolução acerca de como é que a gente vai receber os gentios no ambiente de igreja, onde havia algumas discordâncias pela questão cerimonial, o Tiago
levanta-se com a voz de liderança no meio dos presentes naquele concílio e ele puxa um texto de Amós para poder mostrar de que os gentios estavam sim debaixo da previsão, ou seja, incluídos em um novo plano que no Novo Testamento estava agora sendo desfrutado. Ou seja, fica claro que no Antigo Testamento houve sim algumas informações. No entanto, as informações pareciam não ser tão suficientes, mas o fato é que nós temos um mistério que é grande e que estava pré-anunciado no Antigo Testamento. E está aqui, bênçãos espirituais acessível a todos os povos. É tão interessante ver que desde criancinha a gente canta na igreja, por exemplo, o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. No livro dos Salmos existem muitas referências assim, um convite às nações, aos povos, em vir louvar a Deus. E também nós temos, acerca desse mistério, falando no Antigo Testamento, que judeus e gentios integrando uma mesma aliança. Nós aqui não estamos falando de uma inclusão dos gentios na aliança judaica. Não, a verdade, o mistério ia muito além disso. O mistério tratava-se de uma abolição daquela primeira aliança. E a verdade é que em Cristo, através da sua morte redentora, ele estaria congregando judeus e gentios em uma nova aliança. E isto é algo extremamente maravilhoso. No entanto, no Antigo Testamento, o que nós temos é algo muito semelhante a essa imagem e a esse tipo de pergunta. Mas como se fará isso? Nós temos, por exemplo, Jesus conversando com Nicodemos, e Jesus falava ali acerca do novo nascimento, e Nicodemos, mesmo sendo um mestre da lei, Nicodemos ele fez uma pergunta bem semelhante a essa para Jesus, mas como pode ser isso? Então, tratando-se da questão de unir judeus e gentios em uma nova aliança, em uma condição diferente, em que havia sim união e unidade, nós temos realmente que ter a compreensão de que realmente era muito difícil para um judeu, ainda mais estudioso da lei e das escrituras sagradas, tentar entender ou conciliar isso na sua mente limitada. Por quê? Porque existiam divergências enormes entre o povo judeu e os demais povos gentílicos, ou seja, as divergências que eu estou falando tratam-se de barreiras, que inclusive já foi tratado aqui nas lições passadas, de que em Cristo judeus e gentios estão unidos e muitas barreiras que dividiam esses povos agora são derrubadas em Cristo Jesus. E essas divergências aqui que eu tenho citado na nossa aula, tratam-se de divergências, de barreiras raciais, religiosas, culturais, ou seja, realmente é você tentar unir pessoas com ideais muito diferentes. Então, com certeza, era algo que confrontava o orgulho judaico, o orgulho dos judeus, que muitas vezes achavam-se os detentores da verdade, ou os donos de Deus, vamos até dizer assim, mas a verdade é que Deus tira eles daquele seu orgulho e coloca eles no mesmo patamar com os gentios, para que, através da pessoa de Cristo, eles possam comungar e possam ser co-herdeiros de uma nova aliança. Glória a Deus, e isto é algo tremendo e realmente muito maravilhoso e especial para refletirmos, porque nós fomos alcançados através deste plano. A verdade é que o mistério da igreja fala diretamente com a nossa condição, inclusive. Nós temos nosso segundo tópico da nossa revista, o título falando o mistério revelado no Novo Testamento. Então, passando do Antigo, chegamos para o Novo Testamento, e a informação do slide é: a revelação veio
aos apóstolos e aos profetas pelo Espírito. É o Espírito de Deus quem revela aquilo que realmente não se conhece. Entretanto, os benefícios dessa revelação favoreciam a todos os povos da terra. Nós temos uma referência, como citação de 1 Timóteo 4:2, em que Paulo fala que é interesse de Deus, é desejo de Deus que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, Deus, ele na nova aliança, no Novo Testamento, nós temos o mistério sendo revelado aos apóstolos e aos profetas. No entanto, nós paramos para pensar quando isso, na verdade, se deu. Porque é o seguinte, temos a informação, por exemplo, da grande comissão do ID de Jesus, em que o ID ia muito além das fronteiras de Jerusalém, mas a verdade é que o plano de Cristo para os discípulos que estavam ali presentes, os apóstolos e todos os que estavam reunidos, era que realmente os povos, ou seja, os confins da terra, pudessem ter acesso à mensagem, às boas novas da salvação em Cristo. Inclusive, nós vemos que Deus, ele comissiona os apóstolos, comissiona a igreja ali sediada em Jerusalém, capacitou, revestindo-os com o Espírito Santo, e logo eles passaram a testificar. Nós temos nos primeiros capítulos de Atos as primeiras pregações evangélicas ali ministradas pelo apóstolo Pedro, onde milhares de pessoas passam a crer na mensagem de Cristo. Então, o que temos nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos é uma atuação forte da igreja dentro de um ambiente judeu, onde milhares de pessoas se convertem ao cristianismo, ao ponto de que o crescimento da igreja, a expansão da igreja, no entanto, o cristianismo nos primeiros anos se encontrava-se que um tanto que domesticados, no sentido de que, inclusive, algumas pessoas conheciam a fé cristã como uma seita do judaísmo. No entanto, nós temos realmente o interesse de Deus, como temos falado aqui, acerca do mistério divino, de que houvesse uma expansão, e isso estava no bojo da grande comissão. A fé cristã não poderia ser domesticada. Então, nós temos pelo menos aqui 3 fatores que foram preponderantes para que não houvesse uma domesticação da fé ali no ambiente, na região de Jerusalém simplesmente. O que é que Deus faz? Deus, ele sabe fazer as coisas. E o que nós temos é a informação no capítulo 8 de Atos, que a perseguição, ou seja, Deus permite a perseguição à igreja, que promoveu, inclusive, uma dispersão entre os povos. Esta informação da dispersão, ela é tão relevante para nós, estudiosos da Bíblia. Capítulo 11, no versículo 19 e 20, nós temos a informação de que aqueles que iam dispersos, aqueles que partiam tentando resguardar as suas vidas, eles iam também anunciando a palavra de Deus. E no que eles iam espalhando-se pelo mundo inteiro, a palavra de Deus também se espalha. E assim Deus, ele vai rompendo com determinadas barreiras geográficas, inclusive egoístas, né, de um grupo que talvez tivesse uma tentativa de fortalecer aquelas bases, e sabe-se lá qual era o pensamento de um pequeno grupo. Porque a verdade é que nós temos a ação divina como permissão, a partir do capítulo 8 de Atos, sendo um fator importantíssimo. Outra questão importante que contribui muito para a expansão do evangelho entre os gentios é o comissionamento
paulino, ou seja, a vocação, a salvação do apóstolo Paulo, a sua conversão, registrada no capítulo 9 de Atos, onde numa intervenção divina, aquele homem, ele tem um contato pessoal com Cristo, e ali recebe a informação direta do Senhor, de que ele era, sim, um escolhido de Deus, ou seja, alguém que estava sendo escolhido para uma missão específica, ou seja, o perseguidor agora seria perseguido. Interessante é que esta informação também chega para Barnabé, que estava ali com Paulo, que foi orientado a ir buscar Paulo, a ir orientá-lo em meio a uma situação de cegueira, inclusive, e ali aquele homem foi orientado pelo Senhor Jesus de que aquele Saulo, na verdade, tratava-se de um vaso escolhido pelo Senhor, Ananias. E este Ananias, ele tomou conhecimento da informação divina no versículo de número 15, onde Deus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, a vocação paulina, chamado de Saulo de Tarso, a sua conversão, também foi um fator extremamente importante para a expansão do evangelho entre os gentios. A verdade é que este Saulo, que veio a ser um Paulo, foi o grande missionário da igreja, o grande missionário transcultural, um homem que a partir ali do ano 46, 47, já da era cristã, entrou ali a iniciar a sua primeira viagem missionária, e nós temos a informação de que este Paulo, ele pregou nas principais províncias romanas, pregando para pessoas importantes de várias sociedades e ganhando muitas vidas para Cristo Jesus, e ali muitas igrejas nasceram. Nós temos também a informação do capítulo 26, como nós temos no slide, no versículo 16 ao 18, se você quiser abrir sua Bíblia, onde Paulo, perante o rei Agripa, ele testifica o seguinte, onde Deus lhe falou assim: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então nós temos a informação bíblica de que Deus chama o apóstolo Paulo de uma condição muito diferente daquilo que realmente nós conhecemos dentro do cristianismo, e ele é um instrumento de Deus relevante para que pudesse haver ali uma expansão do evangelho e quebrar com uma possível domesticação da fé em ambiente judeu. E nós temos também um outro fator decisivo para a expansão do evangelho, que é o derramar do poder de Deus sobre os gentios. Nós temos a informação no capítulo 10 de Atos, em que o Pedro, ele é estimulado pelo Senhor, através de uma visão, a ir pregar em Cesareia a família de Cornélio. E a Bíblia Sagrada nos diz, pelo registro sagrado, que Pedro, ainda pregando, caiu sobre a casa de Cornélio o Espírito Santo, e Pedro admirou-se de ver que Deus também estava interessado nos gentios e que, na verdade, não fazia acepção de pessoas. Inclusive, Pedro teve que depois que se explicar perante os demais líderes da igreja, em que ele ali dá o seu testemunho de que ele mal iniciara o seu discurso, e logo ele viu que aquilo que aconteceu com eles também aconteceu
entre os gentios. Então, esse tipo de situação contribuiu bastante para que o mistério realmente se consolidasse e os gentios também fossem alcançados pelo Evangelho, pelo poder de Deus. O mistério oculto, em termos gerais, é a igreja. Então, esta é uma informação muito importante. O mistério oculto, em termos gerais, é a igreja. A igreja, o que é a igreja? A nova comunidade, idealizada por Deus desde o princípio, composta por judeus e gentios, unidos em um só Espírito, pela fé no Senhor Jesus Cristo e participantes da mesma promessa. Ou seja, realmente nós temos a compreensão de que igreja é comunidade, igreja é um povo que realmente se congrega em torno de Cristo Jesus, congrega em Cristo pelo Espírito. Nós temos aqui um título, uma metáfora bíblica para poder fazer alusão à igreja de Cristo, onde Paulo compara a igreja a um corpo, a um organismo vivo. E nós temos o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13, que diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, ou de um Espírito. Glória a Deus por isso, por saber que o Senhor, Ele tem levantado uma igreja que vai muito além de uma placa denominacional, uma membresia limitada, pessoas as quais nós conhecemos. A verdade é que nós não estamos falando de uma igreja no sentido organizacional, uma igreja no sentido de instituição. Nós estamos falando na igreja no seu sentido universal, em que temos os nossos irmãos comungando da mesma fé em Cristo Jesus e sendo movido pelo Espírito de Deus, preservando a doutrina dos apóstolos. E é muito interessante a ideia de igreja como um corpo de muitos membros distintos, mas ligados uns aos outros. Então nós temos clara a ideia de que a igreja, não existe uma igreja, o cristianismo não é um movimento solitário, onde cada um vive como entender, cada um vive a sua fé como bem achar. Não, cristianismo é tão unido quanto um corpo, quanto um membro do meu corpo, como a minha própria mão e a sua, que ela precisa estar ligada ao corpo para ter vida. Assim também nós temos o mistério revelado, tratando-se da igreja como uma comunidade de fé, onde o povo congrega, onde o povo realmente está comungando dos princípios da palavra de Deus e da fé cristã. O nosso último tópico refere-se ao mistério pré-estabelecido por Deus. Nós temos a informação seguinte, que Deus não foi surpreendido com a queda do homem no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano de salvação em Cristo. Ou seja, desde o Gênesis 3:15, onde Deus anuncia ali o Cristo, o Salvador, alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, a verdade é que o mistério a qual nós estamos aqui tratando, nós estamos falando de um assunto, de um plano que era realmente algo muito antes da queda do homem. Deus, ele não estava ali arrumando um jeito para tentar dar uma resposta à queda do homem. Não foi um plano elaborado em cima da hora. Na verdade, nós temos um mistério pré-estabelecido por Deus, inclusive muito antes do homem ser criado. O eterno propósito em Cristo. Temos a seguinte informação: desde o princípio, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E assim, havia esse propósito. O mistério da igreja dependia da vinda de nosso Senhor Jesus e da sua obra redentora.
e daí por diante nasce, ou seja, o mistério passa a ser revelado através da pessoa de Cristo. Nós temos também a informação, plano divinamente pré-estabelecido. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento na história existe um propósito de Deus em andamento. Isso aqui é a ideia de que Deus, ele não se surpreende com nenhum tipo de catástrofe, Deus não se surpreende com nenhum tipo de situação que parece haver criado um caos. A verdade é que Deus, ele é soberano em todas as eras, teve sempre o domínio de todas as coisas. O nosso Deus, ele não é um Deus que criou e deixou a sua criação alheia à sua própria conta. Na verdade, é que o nosso Deus, ele é extremamente participante daquilo que se ocorre sobre a terra. E nós temos essa rica informação, que tudo aquilo, todo evento na história existe um propósito de Deus em andamento. Ainda mais nós que estamos vivendo um tempo único em nossas vidas, um tempo de pandemia, um tempo de uma enfermidade, de uma situação totalmente fora daquilo que um dia nós imaginamos viver, que muitas vezes as pessoas acham e dizem assim, como pode tudo isso, onde está Deus? Olha, onde é que está Deus? Deus está no controle, no comando de todas as coisas, porque Ele é Deus, independente das circunstâncias, e Ele faz do caos, e Ele faz do erro humano, inclusive, de todo tipo de situação desagradável, um meio de Ele estar cumprindo o seu propósito e revelando o seu plano glorioso sobre a terra. No versículo 8, nós temos uma informação, no capítulo 3 de Efésios, em que Paulo usa um termo, as riquezas insondáveis de Cristo. Nós temos esse termo, esta expressão, em que Paulo refere-se às maravilhas da providência divina que estão além do entendimento humano. Realmente, Paulo era um homem que tinha muito do que se admirar e glorificar a Deus, por ver que Deus lhe recebeu em Cristo Jesus, por ver que Deus se interessou por ele de um modo muito especial, e aquele que se considera o principal dos pecadores, o mínimo dos apóstolos, ver Deus o usando como um instrumento vivo para a operação de milagres, de sinais, de maravilhas e para a salvação de vários povos, de várias línguas, de vários lugares, e que ele presenciou a transformação e a mão de Deus. O Saulo de Tarso, perseguidor, o homem que estava totalmente contrário à vontade de Deus, foi trazido e passou a desfrutar de uma nova aliança e agora estava sendo um instrumento para a glória do Senhor Jesus. Isso nos faz também ter a grande alegria de contemplar que a igreja do Senhor, ela é composta por pessoas tão diferentes, eu e você, que muitas vezes nos sentimos tão pequenos e que Deus, ele nos acolhe neste corpo místico, nesse organismo vivo. Nós realmente estamos ligados pela fé, nós somos irmãos, nós estamos vinculados pelo Espírito de Cristo, nós realmente desfrutamos de algo tão maravilhoso que nós poderíamos até dizer, como Paulo diz no final da epístola aos Romanos: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, e assim nós temos Paulo louvando a Deus e adorando a Deus por ver o Senhor operar tão grandes maravilhas através da igreja, a multiforme graça de Deus ali reveladas, seres tão diferentes, mas unidos em um só propósito, para servir e para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Sim, nós temos esta revelação também envolvida no mistério de Cristo, é que esta igreja que ouve o Evangelho e crê em Cristo Jesus, a esta igreja está imposta a obrigação de pregar o Evangelho a
toda criatura, de todos os povos, ou seja, é nosso dever hoje, como igreja em nossa geração, fazer com que o Evangelho de Cristo chegue até os confins da terra, para que tantos quantos possível for, sejam alcançados por esta palavra que salva e liberta, porque, como diz Paulo a Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem. Neste momento, nós concluímos a nossa aula e nós queremos aqui fazer uma oração por todo o povo de Deus que neste momento se encontra alegre pela boa palavra do Senhor nesta tarde. Amado Deus, Pai bendito e glorioso, Senhor, nós te damos graças pelo teu poder, pelo teu amor, Senhor, por ter criado este plano glorioso que envolve-nos de uma forma tão especial. Muito obrigado, Senhor Deus, amado Pai, pela pregação da Tua palavra. Meu Deus, por nos dar a oportunidade de ouvir, ter nos dado a oportunidade de ouvir o Evangelho, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Muito obrigado pela atração do Teu Espírito operado em nós, meu Senhor, a qual nos moveu, nos encorajou a tomarmos um passo de fé, uma decisão, e ali, Senhor Jesus, podemos ter os nossos olhos abertos, nossa mente iluminada, e hoje, enfim, desfrutamos de uma condição maravilhosa com o teu povo. Muito obrigado pela tua palavra que nos revigora, que nos estimula e que nos alimenta. Em nome de Jesus, que somos gratos a ti por tudo. Amém.